ele é pesquisador da Fiocruz. Me lembro que a primeira vez que nós nos encontramos foi em torno de 2015, mais ou menos, né? E ajudou também a gente como pesquisador na plataforma Avasus também, eu lembro, né? Que em vários momentos a gente, né, teve várias interfaces, várias oficinas, né, de pesquisa. Nada melhor do que ele, não é, para ele se apresentar, né, e falar da experiência dele, que vai ser muito válido aqui para a gente. Queria agradecer a presença de todo mundo, tá certo? Nossos pesquisadores, nossos alunos do Departamento de Eletrométrica, que eu estou vendo alguns também aqui, tá bom? E boa palestra. Obrigado, Carolina. Boa noite, gente. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite para falar aqui sobre um tema que eu gosto muito. Minha formação inicial, até para vocês entenderem um pouco, eu sou formado pela Universidade de São Paulo como bacharel em ciência de computação lá no meio do século passado, né, faz muito tempo, de fato. Eu estudei na USP de São Carlos e na turma de 1977, né? Então, e naquela época a gente fazia ciências da computação pelo Instituto de Matemática, né? Não tinha engenharia de computação, não tinha nada, era uma coisa muito a informática era uma coisa muito incipiente. E ao longo da minha carreira eu trabalhei bastante na área de desenvolvimento e tudo mais, numa época onde a gente desenvolvia sistemas individualmente, não existiam pacotes, não existiam essas coisas, e eu fui trabalhar numa indústria e fui para desenvolver sistemas para a área de produção. E isso aqui quando eu era bem jovem ainda, né? Eu tinha bastante cabelo e tudo mais. E aí, naquela época, a empresa achou que eu tinha um potencial gerencial bacana e resolveu me convidar. Como eu estava desenvolvendo sistema de produção, estava precisando de um engenheiro de PCP, falou: Rui, você quer trabalhar com PCP? Né? Planejamento e controle de produção. E aí, eu aceitei, estava querendo subir na vida, né? Aquela coisa toda, e planejamento e controle de produção tem muito envolvimento com tecnologia na época, tinha e tudo mais. E foi muito legal. E eu saí da área de tecnologia pura e fui para a área de operações dentro de uma organização. E aí eu fiquei muitos anos lá. Fui me especializar nessa área e tudo mais, e com uma pessoa que não era engenheiro de produção, trabalhando na área de produção e logística. Mas, a um certo ponto da vida, a vida me trouxe de volta para a área de tecnologia. E lá nos idos de 2001, me chamaram de volta na empresa que eu estava trabalhando para assumir um desafio de tecnologia bastante relevante, porque era uma empresa muito grande, uma multinacional, que tinha um forte processo de aquisições e de fusões, e tinham vários sistemas diferentes, legados e os ERPs de cada uma dessas empresas que não se conversavam e estavam tendo sérias dificuldades. E aí me chamaram para esse desafio, foi muito legal. E foi quando, pela primeira vez, eu me deparei com a questão da governança. Porque essa empresa, em 2005, ela foi adquirida por uma multinacional americana. E aí, pela primeira vez, eu tive que me deparar com as questões de governança corporativa relativas àquela lei Sarbanes-Oxley, não sei se vocês conhecem. Eu vou citar um pouquinho ela rapidamente na minha apresentação. E foi quando eu comecei a conviver com a questão da governança. E a governança corporativa e a governança de TI, por consequência, né, uma está dentro da outra, elas são questões super relevantes dentro do contexto da gente, ainda mais no cenário de hoje. A gente estava justamente conversando aqui quando eu fui entrevistado, e a pergunta foi absolutamente pertinente, né? A realidade de hoje é fazer mais com menos, né? E, de fato, a gente, dentro de um contexto de governança, a gente consegue buscar e visar fazer mais com menos, na medida em que a gente vai fazer menos erros, menos fraudes, menos falhas, e isso gera muito menos retrabalho, e por consequência você otimiza todos os seus recursos. Então é muito legal isso, falar sobre isso, e eu sei o quanto é chato, né? Porque a gente, enquanto desenvolvedor, enquanto gente da área de tecnologia, está preocupado em fazer tecnologia e tem que cair dentro de contextos e de regras que podem vir a
digamos assim, tolher o meu espaço para fazer as coisas, mas a gente vai tentar conversar aqui e ver que a nossa realidade, quando a gente conversa sobre esse tema, e principalmente quando a gente vai na tecnologia, a gente se depara com coisas e fala assim, puxa, isso aqui talvez pudesse ser melhor de alguma forma, né? Eu, por exemplo, vou dar um exemplinho pequeno, né? Eu vim fazer meu check-in para vir para cá. Eu entrei lá no app da Gol, fantástico, maravilhoso, funciona muito bem, às vezes, né? Às vezes não funciona. Aí eu peguei e quando eu fui fazer a reserva da minha passagem, eu sou uma pessoa que viaja, pelo menos, eu acho que o Ricardo só deve viajar mais que eu, mas eu viajo bastante também. Eu sou diamante Pro Plus Master Blaster, porque eu entro em avião pelo menos 2 vezes por semana. E aí, quando eu fui reservar minha coisa, ele quis cobrar meu assento conforto lá, que eu tenho direito por ter não sei quantas milhões de milhas. Falei, pau no sistema, com certeza, né? E aí, como é que o cara põe o aplicativo? E semanalmente vem uma atualização de versão, quando chegou lá, algum problema na atualização fez com que ele não conseguisse me reconhecer. Aí eu fui para o site, aí no site funcionou, ele me encontrou, achou que eu era eu, mas claramente isso são situações que geram retrabalho, porque alguém vai ter que voltar no aplicativo e achar o problema do aplicativo e consertar o aplicativo, uma coisa que estava funcionando, né? Então, esses são coisas que acontecem, né, quando ele está falando só de uma das facetas da questão da tecnologia, da governança, que implica justamente na questão do retrabalho. Mas vamos conversando um pouquinho aqui rapidamente. A minha conversa aqui, vamos começar a falar sobre governança, o que é governança efetivamente, e aí a gente está falando justamente que é justamente um conjunto de procedimentos e orientações, normas, práticas, é uma espécie de engessamento do nosso modus operandi, de forma a melhorar a questão de controle, confiabilidade e transparência. De modo que a gente consiga fazer as coisas respeitando esses pontos, né? A parte de controle efetivamente é importante, né, por conta de que existem regulações, regras, leis e outras coisas que vão ser respeitadas sempre. A parte de confiabilidade é aquela questão, né, eu vou lá fazer meu check-in e não consigo fazer, não vou perder a confiança na ferramenta. E a parte de transparência, ou seja, todo mundo precisa saber o que está acontecendo de forma coerente e certa, né? Então, ela é possível alinhar as ações de modo que a gente, ao estabelecer um pacote de normas e procedimentos, a gente faz com que as pessoas alinhem o trabalho da equipe de trabalho com as orientações e o que a empresa deseja fazer, o que ela tem como interesse para ela. Isso faz com que a gente tenha um guia de orientação para seguir, né? Isso é muito importante. Ela tem o objetivo de melhorar a gestão e o desempenho das instituições. É fundamental isso, e ninguém vai fazer as coisas para piorar o desempenho das instituições. Melhorar o processo decisório da direção da instituição, ou seja, ela tem um guideline lá onde ela vai poder tomar suas decisões de modo a seguir todas aquelas orientações. Ela tende a melhorar a imagem institucional. Comentando um pouco da minha experiência, esse aspecto, a gente, quando foi a empresa multinacional que adquiriu a empresa que eu trabalhava, ela foi ver como é que nós estávamos em questões de governança, fez uma auditoria, segundo todos aqueles conceitos, ela era obrigada a fazer isso, porque era uma empresa multinacional americana, então ela tinha que seguir as normas da SOX, e com isso ela foi nos auditar, e a nossa imagem era boa, porque a gente já estava bem alinhado com todas essas coisas, a gente conseguiu passar, então isso foi relevante também. Ela facilitar o acesso aos recursos e a custos mais baixos, ou seja, quanto menos retrabalho, menos custo tem, então eu consigo fazer toda a otimização das coisas que eu tenho. Isso é altamente relevante e fundamental nos dias de hoje, né? Cada vez a gente tem menos recursos e por isso a gente precisa fazer cada vez melhor. Contribuir para a perenidade da instituição. A gente vai olhar aí ao longo da apresentação que a gente se depara com situações, eu vou citar um pouco alguns casos, passar rapidamente, onde a gente viu que a falta de governança
seja por falha operacional, seja por fraude, seja o que fez, seja o que for, fez com que a empresa tivesse ou grandes prejuízos ou tivesse problema de continuidade. As empresas se interromperam. Eu vou falar pouco sobre governança, sobre questões estatais aqui, mas existe também protocolos e todos na questão da governança governamental, e existem leis e tudo mais que também regem todas essas coisas, e a gente seguramente tem que acompanhar e seguir isso. Os princípios básicos, como ele estava falando, são transparência, efetivamente, a questão é mais do que obrigação nossa informar e comunicar tudo o que está acontecendo em relação à nossa instituição, seja ela pública ou privada, né? A transparência é uma coisa que é essencial existir, né? E para você poder ser transparente, você tem que estar fazendo as coisas certas, né? Senão você começa a fazer coisas meio por baixo dos panos, você não consegue depois evidenciar todas as questões. Então, a transparência é um dos princípios básicos. O outro princípio básico é a equidade, ou seja, tratar de maneira justa e igualitária a todas as pessoas envolvidas com a instituição, sejam elas minorias ou maiorias da sociedade ou de onde quer que seja, parceiros, clientes, fornecedores e tudo mais. É essencial que você trate todo mundo de maneira igualitária e justa. Tem a questão da prestação de contas. Ou seja, os agentes de governança, eles têm a obrigação de prestar contas em cima das coisas. Uma das coisas fundamentais dentro do processo é que tudo que está lá, em função de toda a transparência, é que você consiga estar rápido a prestar contas e mostrar para as pessoas como é que as coisas estão sendo feitas dentro do seu negócio, da sua operação, seja lá o que for. E responsabilidade social e ambiental é um tema que ele é recente, mas as pessoas não se furtam disso dentro do contexto, e que os responsáveis pelo negócio têm sempre que estar zelando pela perenidade das instituições, e não dá para fugir disso hoje em dia se não tiver responsabilidade social e ambiental dentro do contexto. Como é que apareceu a questão da governança corporativa? A partir dos anos 90 começou a se conversar muito sobre isso. E a gente teve um boom de situações lá por volta dos anos 2000, na virada do século, que acelerou esse processo, né? Na verdade, ali as empresas começaram a se motivar no sentido de o autorresponsável pela empresa, que dirige a empresa, ele não pode tudo, né? Em um certo momento, o cara chegava naquele ponto e falava: eu posso tudo, eu faço o que eu quiser, e não é exatamente assim. E um marco importante é aquela que eu estava falando, a Lei Sarbanes-Oxley, de 2002, em resposta a vários escândalos que aconteceram. Não sei se vocês se lembram, vocês são muito jovens, né? Tem alguns nem tanto, né? Mas a maioria é jovem. Mas a gente deve ter ouvido falar em Enron, MCI, WorldCom, Parmalat. São escândalos que aconteceram de má gestão, onde tiveram situações bastante interessantes que produziram uma consciência da necessidade de regular um pouco mais essas coisas e fazer com que isso aqui não fique solto totalmente, para que se possa fazer o que se queira, né? E essa frase eu pus aqui porque eu acho que ela é bem legal, eu vou até pedir licença para lê-la, né? A intenção da governança corporativa é criar um conjunto eficiente de mecanismos que sejam de monitoramento ou de incentivo, no sentido de assegurar que o comportamento dos dirigentes esteja sempre alinhado com os interesses da instituição. Porque aconteceu um certo momento onde o dirigente chegou no estágio que chegou, ele fazia tudo a qualquer custo, né? Então, as empresas pressionam muito os dirigentes por resultados, e muitas das vezes ele, na dificuldade de obter resultado, ele começa a procurar outras formas de conseguir esse resultado. E as empresas querem resultado, precisam de resultado, as instituições como um todo, mas não é necessariamente a qualquer preço, né? E a ausência de bons sistemas de governança
tem levado as instituições a sérios problemas, né, decorrentes de fraudes, como a gente comentou aqui, algumas coisas aí de Enron, de NCI, Parmalat, Elf, até Boeing com o Serviço de Defesa americano e coisas dessa natureza. Até na China também, eu vou listar uns casinhos aqui que a gente vai chegar a ver o que aconteceu com as coisas. Abuso de poder, né? Então o principal executivo, o principal diretor da instituição, ele começa a fazer o que ele quer, seja o acionista majoritário sobre o minoritário, seja o chairman lá, o presidente da empresa, eu vou sair fazendo e tudo mais, ele acaba fazendo coisas que são contrárias aos interesses da instituição como um todo. Erros estratégicos, isso é muito comum, e na verdade aí de boa fé o inferno está cheio, né? A gente sabe que de boas intenções o inferno está cheio, então muita gente começa, o alto gestor, o principal gestor da instituição começa a fazer coisas que necessariamente não são as melhores e que poderiam ser identificadas como não as melhores, ele faz muito e vai muito por impulso. E aqui eu comento que vários casos aconteceram de altos dirigentes terem que responder de alguma forma, que resultaram em prisões e até pena de morte, né, por conta de má gestão. Um exemplo, um deles é aquilo que eu estava comentando. A Enron era uma empresa de energia americana, não sei se vocês conhecem, o fato disso, praticamente todos esses episódios aconteceram no começo dos anos 2000, final dos anos 90, quando justamente surgiu a lei Sarbanes-Oxley por causa dessas coisas. E a Enron, ela era uma gigante na área de energia e ela quebrou, foi à falência. Empresa gigantesca, 20 mil funcionários, coisa desse tamanho. E resultou na prisão do principal executivo da empresa. Teve também o caso da Oricom, que hoje ela é da Verizon. Como nós somos aqui de tecnologia, acho que a Verizon vocês devem saber quem é uma empresa de comunicação, de telecom, e ela era NCI, Oricom, e ela também se envolveu em questões de fraudar resultado de balanço, para mostrar resultado, aquela pressão com bolsa de valores, valor de ação, aquela coisa toda, e resultou também na prisão do principal executivo da empresa. A Parmalat da Itália, ela também teve questões de fraudes com o governo e não era o presidente da época, quando ele foi preso, o ex-presidente que tinha feito todas as fraudes, ele acabou sendo preso, e a Parmalat, sempre disse no Brasil, essa empresa não existe mais, né? A Parmalat, existe um nome Parmalat aqui, ela foi vendida, e aí a marca é importante, mas a empresa Parmalat, que era um gigante italiano, que patrocinava a Fórmula 1, patrocinava time de futebol do campeonato italiano, era uma grande empresa na área de laticínios na Itália, ela foi à bancarrota. Aqui tem um caso interessante, o diretor de câmbio do National Australia Bank, ele acabou sendo preso e acabou provocando a demissão do presidente, do CEO da empresa, porque ele começou a fazer alguns investimentos ilegais dentro na parte de câmbio e de commodities, de ações e tudo mais, e resultou na prisão dele e na demissão do CEO, e o banco quase quebrou, mas ele conseguiu sobreviver. Aqui teve o caso da Elf na França, ele começou a fazer lobby e fraudar questões, de dar dinheiro e fazer coisas de formas inadequadas, e acabou resultando na prisão do ex-ministro do exterior francês que se envolveu com a Elf, ou seja, agentes públicos também vão são envolvidos com essas questões. Esse caso aqui é emblemático, porque a Boeing e uma pessoa que era responsável pela parte de aquisições do Departamento de Defesa americano, eles tiveram lá montaram um esqueminha bem interessante lá para eles, que acabou resultando na prisão do diretor financeiro da Boeing e a demissão do presidente da Boeing no começo dos anos 2000, por prestar favores para a subsecretária da Força Aérea dos Estados Unidos. E, por fim, uma pena de morte. O vice-presidente da China acabou não morrendo, porque o chinês deu pena de morte para ele, mas depois deu
deu um indultinho, mas ele recebeu pena de morte lá por fraudes no sistema financeiro do vice-presidente do banco lá da China. Ou seja, governança é importante porque ela resulta em uma série dessas coisas. E esse cenário, esse quadro melhorou bastante com a entrada da lei da Sarbanes-Oxley, que acabou levando os outros países a pensarem na questão de governança e melhorou bastante essa questão. Ufa, acabei de falar de governança, vamos falar de TI, né? Porque aqui todo mundo é de TI, então prefere falar de TI do que falar de governança. Vamos falar um pouco de governança de TI. Acontece que hoje em dia, né? Tudo bem, já que nós somos dessa área e todos nós ficamos felizes com isso, tecnologia está tudo em todos os lugares, né? Então você não consegue fazer nada praticamente hoje em dia, a não ser sair correndo, que nem o Ricardo foi lá fazer ginástica e tal, mas é capaz dele estar com o negócio no dispositivo no telefone dele, vendo a performance dele, como quantas calorias, como é que foi, como não foi. Não tem jeito, ela tem um telefone e um relógio lá que resolve as coisas, ou seja, até nas coisas básicas da vida, a gente tem tecnologia envolvida hoje. Então, a tecnologia, os avanços no tratamento dessas informações, fazem com que a tecnologia tenha grande importância. E que todas aquelas fraudes que aconteceram lá tiveram grande contribuição da área de tecnologia, porque, obviamente, que ele fraudou sistemas de prestação de contas e outras coisas que geraram as fraudes todas. Então, quando se começou a discutir todo esse cenário de governança, foi impossível não criar toda uma estrutura de governança de TI, que foi se desenvolvendo ao longo do tempo e fez com que muitos modelos de governança existam, e eu vou até fazer um rápido comentário sobre isso. Investir em tecnologia e investir na instituição. Eu gosto dessa frase porque ela nos afeta de maneira positiva, a gente gosta de ler, né? Como um todo, pois a tecnologia tem um agente significativo e transformador no processo de gestão, e isso é pura verdade, né? A despeito dos altos executivos das empresas, quando eu falo, estou falando de empresa, não estou falando de empresa pública, se bem que eu acho que no fundo é a mesma coisa, porque o agente público, os líderes públicos também não conseguem ter essa visão do quanto a tecnologia é fundamental dentro das coisas. Então ele tenta cada vez menos fazer investimentos e liberar recursos e condições da gente desenvolver as coisas. A gente tem uma certa culpa nisso, né? Só abrindo um parênteses, também não é da geração de vocês jovens, né? Mas a gente de TI tem grande culpa nessa desconfiança dos autogestores, porque inventaram um tal de bug do milênio que ia acabar com o mundo na virada do século, em 2000, vocês devem ter ouvido falar sobre ele, e não aconteceu nada, e não entendia por que ter acontecido, mas criou-se tamanho terror em cima daquilo que obrigou as empresas a investir milhões e bilhões em desenvolvimento de novos sistemas, implantação de novos sistemas, a maior parte deles mal sucedida, feita na correria, porque o ano ia virar, e avião ia cair, elevador ia despencar, ia acontecer de tudo. Aí aconteceu, não aconteceu nada. Eu me lembro direitinho que eu fui para a festa de Réveillon com uma lanterna na mão, porque ela vai acabar a energia, eu preciso ter uma lanterna para saber como é que eu vou para casa. Eu me lembro disso. Eu não acredito, mas na dúvida, né? Peguei e levei uma lanterninha na mochila para ir para a festa do Réveillon. Não lembro vocês se lembram dessas coisas, o que aconteceu naquela época lá. Foi bem interessante. A culpa é nossa, de ninguém querer investir muito em TI, porque gastou os tubos lá e nada aconteceu. Considerando o peso que TI tem nas instituições, ter o controle sobre os processos é absolutamente fundamental, né? E ele é absolutamente um agente que contribui para toda a questão da governança corporativa. A gente não pode... com certeza, a tecnologia hoje é o agente de sucesso ou de fracasso da gestão de uma instituição, seja ela pública, privada, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. É inevitável isso. E a governança pode ser pensada, portanto, como a gestão da gestão. Ou seja, eu tenho que fazer uma gestão, uma governança dentro da governança. Então, é fundamental que ela seja feita e ela equivale, sobretudo, a um conjunto de práticas que deve orientar o gestor da TI na tomada de decisão para alcançar os objetivos da instituição. Nós somos estratégicos para o negócio, para acontecer o que tem para fazer. Né? E eu sou guiado pelo modelo de governança. Deixa eu ver aqui.
Uma definição, eu pus aqui e somente falei, enquanto a governança corporativa proporciona resultados na gestão da instituição, a governança de TI alcança os resultados na sua gestão e no alinhamento da TI aos objetivos da mesma. Ambas são de responsabilidade da alta administração, garantindo assim que as estratégias e objetivos da instituição sejam sustentáveis. Vocês que estão estudando tecnologia, eu não sei quantos de vocês vão sair daqui para o mundo corporativo ou quantos vão ficar no mundo, no setor público. Tem espaço para todo mundo e tem várias coisas aí. Mas é absolutamente fundamental isso que a gente fala aqui, e uma realidade que a gente vive, ela é muito forte, ela é justamente pelo fato de que muitas vezes o gestor principal que cuida do negócio, que toca a instituição, ele não tem a consciência da importância da tecnologia traz e do diferencial que a tecnologia pode trazer para ele. Ele acha que tecnologia é só um monte de computador que está lá só para gastar dinheiro e é um grande problema para ele, quando na realidade não é bem assim. Então, a gente também tem um papel fundamental enquanto gestor de tecnologia dentro de uma instituição, de mostrar a importância da tecnologia, o quanto ela é significativa para o resultado do negócio. E aí tem aquela questão, qual é a diferença entre governança corporativa, governança de TI e gestão de TI? A gestão de TI é aquela que tem o foco em fornecer os serviços e os produtos de TI. Ou seja, eu cuido de desenvolver as ferramentas e as soluções todas que eu preciso, isso é gestão de TI. O que é governança de TI? Ela tem o foco em alinhar a TI efetivamente com os objetivos da instituição. Ou seja, se ela é uma instituição que busca fins lucrativos e tem que fazer coisa em desenvolver uma certa solução para oferecer para o mercado, a governança de TI ela tem que dar o foco para alinhar as coisas para chegar lá. E, efetivamente, a governança corporativa define os objetivos com a finalidade de agregar valor para a instituição, seja uma instituição pública, seja privada, novamente, né? A gente sempre tem valor a agregar. A valor, necessariamente, não é valor material, não é valor financeiro, né? Esse é um ponto fundamental. A gente fala isso sempre, que eu estou falando sobre isso, porque geralmente a gente vem falar essas coisas em grupos corporativos que são empresas privadas, que visam lucro, né? Mas quando a gente vem conversar e fala assim, cara, não é só o dinheiro, né? Tem outras coisas envolvidas com isso que são fundamentais. Aí, aqui eu fiz um chatzinho que eu acho bem engraçado, porque a gente consegue fazer uma relação de coisas, né? Quem tem problema com o sistema, satisfeito de sermos todos de TI, quem aqui é plenamente satisfeito com as soluções de TI que vocês têm na vida de vocês aí no dia a dia, né? Com os aplicativos, com os sistemas bancários, com aquelas coisas todas, né? Então, estão mexendo lá e o sistema não funciona mais. Funcionava ontem e não funciona mais hoje. A rede de comunicação é ineficiente, né? Quantas vezes a rede está pendurada lá, a gente está lá para trabalhar e a rede não funciona. O cara que está me vendendo, ele me cobra um valor X todo mês para fornecer um serviço bom, bacana lá, e tem dia que vai, mas tem dia que a coisa não anda, né? Por que será que isso é desse jeito, né? Não devia ser assim. O aplicativo que não funciona, acabei de dar um exemplo aqui meu lá da Gol. As melhorias que às vezes são piorias, né? A gente que é desenvolvedor sabe muito bem disso, né? A gente faz uma melhoria, aí quando recebe a melhoria, aquilo que estava funcionando não funciona mais, e a coisa ficou pior do que estava antes de acontecer. Ou seja, isso acontece porque quando a gente fez isso, a gente não testou direito, não mediu direito, não avaliou direito, né? Efetivamente faltou governança nisso. E o desenvolvimento que a fraude entrega, isso quase nunca acontece, né? A gente sempre faz isso direto e tal. E tem uma série de outros aí que, se a gente for listar, a tecnologia, na verdade, ela tem muitas situações que acontecem. Eu não posso garantir para vocês que, ao implementar um modelo de governança de TI, a gente vai eliminar esses problemas, porque são muitos problemas que existem, a verdade é que a gente vai conseguir mitigá-los, identificar, aprender com o erro e fazer com que talvez a gente não repita esse erro na próxima vez, porque muitas vezes acontecem essas questões que acontecem agora, acontece de novo e acontece de novo, e isso que a gente tem que buscar evitar quando a gente estabelece um modelo de governança.
Esse IT Governance Institute é um instituto que justamente trata da questão de governança de TI especificamente, é um órgão internacional, e ele define a governança de TI como uma estrutura de relacionamentos e processos para definir e controlar a organização no sentido de atender os objetivos dessa organização, adicionando valor ao mesmo tempo em que equilibra os riscos em relação ao retorno de TI e dos seus processos. Esse IT Governance Institute, ele trabalha fortemente nessa questão de governança e de trazer para a gente a forma de a gente buscar processos que possam ser seguros e que a gente possa trabalhar de uma forma positiva e produtiva dentro desse contexto. Assim como os processos de TI precisam estar em sintonia com a organização, o contrário também é verdade, aquilo que eu tinha comentado com vocês há pouco. A organização precisa estar atenta aos avanços tecnológicos, e o que muitas vezes isso não acontece. Seja em governo, seja na empresa pública. Você se depara muitas vezes com dirigentes que não percebem os avanços tecnológicos e o que a tecnologia pode oferecer. Por isso que também, em tecnologia, a gente precisa ter um bom marqueteiro que possa vender as coisas de modo eficiente e que faça as pessoas entenderem o quanto pode ser benéfico cada avanço tecnológico que acontece. E acontecem muitos, né? A gente percebe quantas rupturas tecnológicas a gente já teve em curtíssimo espaço de tempo. Quantas tecnologias apareceram nos últimos 10 anos que a gente falou, nossa, em 3 anos elas desapareceram, porque aconteceu uma coisa melhor do que ela ainda, né? A porta USB está indo embora, né? Ela entrou no mercado aqui há menos de 10 anos, né? 10 anos, por aí. E já vem a ser uma solução obsoleta. Então, você tem tantas coisas acontecendo uma em cima da outra, que se a gente não conseguir mostrar para o gestor tudo que tem à disposição, a gente acaba ficando para trás também. E a governança de TI se consolida como um diferencial competitivo, e é verdade, né? Quer dizer, quem conseguir ser bastante marqueteiro e mostrar que você tem algumas coisas, algumas novas tendências de tecnologia de ruptura que possam vir a trazer efetivamente melhorias do seu negócio, você vai poder ser um fator diferencial. Então ela se consolida efetivamente como um fator diferencial competitivo, porque é capaz de trazer novos resultados e expandir as possibilidades da instituição. Isso é uma coisa que é muito real. E aí, quando a gente fala dos benefícios da governança de TI, a gente consegue maior precisão e segurança nas informações, né? A segurança da informação é uma das coisas fundamentais dentro desse contexto, e ao você estabelecer uma estrutura de controle de trabalho que rege toda o seu modus operandi de montar tecnologia, você vai conseguir melhorar essa precisão. Ela faz um melhor aproveitamento operacional e tecnológico, de modo a reduzir custos efetivamente, né? Quer dizer, toda vez que você consegue estudar catálogo de serviços, por exemplo, a governança permite que todos esses serviços prestados por TI sejam mais eficientes, ou seja, a gente tem que conseguir trabalhar essa questão da eficiência e do aproveitamento operacional ao seu máximo, né? Se eu fiz um investimento em tecnologia, eu preciso fazer com que o uso dessa tecnologia seja maximizado a todo o potencial que ele teria para oferecer. É uma realidade que não se tem como negar. E eu dou um exemplo aqui do o esforço todo que a gente fez, e eu participei bastante disso, do desenvolvimento do sistema acadêmico da RedSUS, né? Quanto esforço a gente fez? E até hoje a gente martela, patina e não consegue implementar, porque tem pouca gente interessada. Tem uma pessoa lá no Paraná muito motivada fazendo, mas tem outras 26 unidades da federação que não conseguem mexer com aquilo, e a gente gastou tanto esforço, tanta energia de desenvolver uma coisa que parece bacana, está legal, está bonita, e não consegue fazer. Então, isso é uma coisa super complexa que a gente tem que buscar a melhoria de aproveitamento operacional de todo esse parque tecnológico que a gente tem a oferecer. Otimização de custos. Cada vez que eu evito um retrabalho, é uma economia que eu fiz, né? Quer dizer, em vez de eu pagar para o cara ficar consertando o erro, eu já podia estar investindo, fazendo uma outra coisa e tudo mais. Isso é fundamental. A gente tem que sempre estar pensando em
fazer mais com menos, né? Justamente o que foi o que a gente estava discutindo aqui na hora que eu dei a entrevista. E a partir daí, muitos modelos de metodologias foram criados justamente para que se possa estabelecer um modelo de governança. Porque o que acontece? Não existe um modelo padrão de governança. Cada situação é um modelo diferente. Você tem que entender qual é aquela realidade para poder montar. E aí, várias instituições surgiram a partir daí, e tem vários modelos aí. E eu até listei alguns. Um deles é o ITIL, acho que não sei se vocês já ouviram falar, né? Ele é uma solução muito voltada para a área de infraestrutura, né? E é muito forte. Não sei se a gente segue alguns parâmetros, alguns padrões dela. Existe também o CMM, o Capability Maturity Model. Ele também é bastante usado em várias situações, em várias empresas. Tem o BS 7799, que é exatamente igual à nossa norma ISO, a NBR ISO 17999, da Information Security Standard. E tem o COBIT, que o COBIT é o Control Objectives for Information and Related Technology, que é uma estrutura toda de tecnologia. Eu até vou falar um pouco mais sobre ela quando falar dessa estrutura, de o que é implantar governança de TI dentro de uma estrutura de tecnologia, e eu vou usar o exemplo do COBIT, até porque eu sou certificado em COBIT e nos outros eu não sou, fica mais fácil para mim falar de COBIT, mas eu não estou dizendo que um é mais, outro é menos. Eu acho que o COBIT ele é um pouco mais genérico, ele atende várias áreas, algumas outras atendem áreas mais específicas, de infraestrutura, mais área de contabilidade, da tecnologia e coisa dessa natureza. Então, falando um pouquinho rapidamente sobre cada um, o ITIL ele foi elaborado pelo governo britânico e fornece diretrizes para a implementação de uma infraestrutura otimizada de TI. Ele é bem focado em infraestrutura, é um conjunto das práticas para planejamento, gerenciamento de incidentes e problemas com mudança de configurações, operação, capacidade e disponibilidade. Ele é uma das soluções mais usadas na área para os data centers e tudo mais. Todos os protocolos de data center fortemente usam as propostas do ITIL. O CMM é uma certificação concedida pela Software Engineering Institute, da Universidade de Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, e mede grau de maturidade no processo de desenvolvimento de software. Ele é muito focado em desenvolvimento de software. Ele é bem interessante para quem tem fábrica de software, usar as questões desse modelo. Nossa ISO, tá isso, tem dois S ali, perdão, não só vi agora. A 17799, ele é uma norma internacional de origem britânica para segurança de TI. Ele também é bastante usado e ele abrange aspectos de segurança física do ambiente como um todo, passando por pessoas e detalhando cuidados essenciais nas questões relacionadas à rede, de comunicação e essas coisas todas. E, finalmente, o COBIT, que é um guia para a gestão de TI, recomendado pelo Instituto Information System Audit and Control Foundation. Ela fornece informações detalhadas para gerenciar processos baseados nos objetivos de negócio. E, de fato, o COBIT ele é uma ferramenta que ele cobre todo o espectro de aplicações dentro do ambiente, do universo de tecnologia. E aí, implantar uma governança de TI na medida certa para a organização requer uma avaliação do papel que a sua área de TI desempenha dentro da mesma. Para isso é preciso fazer um diagnóstico de TI, e é verdade. Porque dependendo da situação, você precisa de uma TI mais fechada, mais rígida, mais dura, como imaginar uma instituição bancária. Quanto de informação confidencial tem lá dentro, ela não pode ser aberta de jeito nenhum. Ao passo que se você for trabalhar numa empresa que faz sabonete, talvez você não tenha tantos problemas com confidencialidade como você precisa ter com uma empresa, com uma instituição bancária. E aí a gente tem o que nós chamamos de modelos de maturidade. A gente consegue medir, buscar medir em que estágio está a minha empresa, em grau de maturidade que a minha empresa se encontra, no sentido de possibilitar saber se a minha empresa é madura o suficiente dentro da minha área de TI.
Eu gosto bastante disso aqui, de medir, e até é surpreendente, porque a gente sempre tem uma tendência a achar, não, eu sou ali, 4, 5, né? Aí a gente começa a ver que a grande realidade na média mundial é que assim, a coisa é 2,5, pondo todos os top, os bons, bacanas mesmo, né? E o que ele quer dizer? Que os processos lá são, se for inexistente, significa que a gestão, os processos de gerenciamento não são aplicados a todos, ou seja, não tem gestão sobre a tecnologia. O inicial existe processos. O que eu fiz aqui? Alô? Fez um barulho lá atrás, né? Alô? Vou tentar ir na boca, vai, vamos lá. Tá gravando, só um pedacinho. Ah, tá bom. Tá gravando aqui também, vamos ver se a gente liga lá. Deve ter queimado o fuzil. Será que é pilha? Eu achei que fez um barulhinho lá atrás. Muito rápido. Acaba assim rápido, né? Não. Gente, vocês estão tudo calados, pode falar, viu? Pode levantar a mão assim, por favor. Como é que estamos? É que também começamos atrasados, né? Já estamos com fome. A novela vai começar. Na verdade, a gente tá tudo. É novela nova, é capítulo novo. Não começou. Começa hoje? Começa hoje, novela nova. O Flamengo foi campeão, vai mostrar os melhores momentos, né? Tem flamenguista aqui, não? Tem, com certeza tem. Você sabe de uma coisa? Mas você sabe que isso aí é que nunca missa, é pior. Porque assim, eu tava no aeroporto de Congonhas. Que a gente, pra burro, eu vi uns 40 dentro de camisa do Flamengo. Em Congonhas, São Paulo, né? Você fala assim, não, eu tô corintiano, tô de Gambá. Oi. Flamenguista é um negócio. Pani. É pilha mesmo ou não? Não, foi a mesma. Ah, eu falei que tinha um barulhinho lá atrás, eu escutei um pouco. Mas assim, eu estava falando rapidamente de flamenguista, é uma coisa maluca, porque no Rio de Janeiro. Caiu de novo lá. Falou flamenguista, o negócio. Não, aqui no Rio de Janeiro metade da população é flamenguista. Metade, os outros, o resto é o resto. Porque metade do povo lá é flamenguista. Tá no Guinness, viu? Maior torcida. Não deve ser. Não tá, Paulo? Tá, não tá. Eu sou. Eu acho que tem mais gambá do que o urubu, né? Eu sei que no grupo do Laís tem uma torcida contra pesada. Bastante gente secando. Mas não é pra todos. É o microfone? É a mesa mesmo, né? Fez um barulhinho aí a hora que eu estava tocando. Você quer que eu fique segurando aqui o gravador e falando pra Xuxa? Eu vou ficar falando pra Xuxa aqui. Esse programa tá gravando. Eu assim então vou falar pra Xuxa. Mas rapidamente apenas, só para acabar com a história do Flamengo, na verdade tem mais flamenguista que gente nesse mundo aqui. É uma coisa triste. É o Vitória vermelho e preto, então vamos lá. Falar o pessoal que é inicial. Os processos são desorganizados. Existem processos de TI, todos eles, todo mundo faz, mas eles são desorganizados e não são registrados. Você não tem muito controle, não tem como está isso. O nível 2, que ele chama de repetível, os processos existem e seguem um padrão regular. Quer dizer, eu repito as coisas, eu refaço as coisas, sigo aquele mesmo caminho, mas não é, essa coisa não é muito bem documentada, faço assim de maneira um pouco... porque é legal fazer, é bom fazer. O nível 3, que é o definido, a vida começa a ficar um pouco melhor, né? Ele diz que os processos são documentados e comunicados. Isso já faz o mundo ser bem melhor do que, de fato, é na maioria dos lugares. Conseguiu alguma coisa? O nível 4, ele é gerenciado. Processos são monitorados e medidos. Então, além de ele estar sendo documentado, eu ainda monitoro e meço para ver se está sendo eficiente ou não, para ver se eu melhoro o processo ou não melhoro. E o nível 5, o nível que é o otimizado, esses são as melhores práticas que são seguidas e são diretas, sempre automatizadas, é tudo muito bom. Lá no CDIS, onde é que nós estamos? O que vocês acham?
Não sejam muito otimistas. A grande verdade é que o padrão internacional é 2,5. O cara está lá entre... os processos seguem um padrão e eles são documentados. Essa é a média. No mundo é assim. Só as super empresas de melhores práticas que são melhores do que isso. O padrão é isso, né? E eu não sei onde é que vocês estão. Ninguém melhor do que vocês, vai ter que fazer um diagnóstico para vocês conseguirem entender onde é que vocês estão. Será que eu preciso ficar segurando a Xuxa assim ou aqui do meu lado ela resolve? Eu preciso ficar fazendo assim? Aqui assim? Ele falou que porque pegava do microfone, do alto-falante, por isso que não. Segurar a Xuxa mais perto de mim. Mas enfim, esse modelo, o mapeamento do modelo para identificar onde é que a gente está no negócio, na estrutura que a gente está trabalhando, ela é essencial para a gente começar a desenhar como a gente vai trabalhar. E aí tem lá essas explicações, ou seja, o 0 não existe controle, já existe processo, mas não tem documentação nem padrão. O 2, os processos são padronizados, mas falta uma documentação, uma comunicação boa. Estou começando a olhar para vocês assim, achando que vocês estão para 2, né? Assim. Os processos são formalizados, existe documentação, tem treinamento, tem a comunicação definida, tem todos os processos definidos. Acho que falta um pouquinho para chegar lá, vamos pensar assim. O nível 4, os processos em aperfeiçoamento já fornecem boas práticas, mas faltam ferramentas de automação. Acho que não chegamos nisso ainda. E os processos já estão refinados a partir das melhores práticas identificadas e existe institucionalização dessas melhores práticas. Isso aí é a empresa dos sonhos, não sei se existe, essa é que é a verdade, precisamos pensar assim também. Seja ela como a instituição pública ou privada. Vamos falar assim lá que a empresa o Google, a Apple, seja quem tenham modelos dessa natureza para desenvolver. Eu tenho minhas dúvidas, acho que nem elas. O ISACA é justamente o instituto, se vocês depois tiverem curiosidade de entrar lá no site, ele é a instituição, é a associação internacional que patrocina e suporta o desenvolvimento do COBIT. Né? E o COBIT, ele é justamente um framework, uma estrutura onde ela mede várias coisas dentro da empresa, da instituição, de forma que você possa avaliar e implementar um modelo de governança para você. Sobre governança de TI, alguns conceitos básicos. Ou seja, o COBIT é uma estrutura e uma base de conhecimento para os processos de TI e o seu gerenciamento. E não é um padrão definido, não existe padrão, ou seja, o que funciona aqui necessariamente não funciona lá, porque o que você precisa de tecnologia aqui nesse negócio, nesse processo, nessa operação dessa instituição, não é exatamente o que ela precisa. Por isso que estabelecer modelos, né, onde fala assim, vamos todos implementar desse jeito, a gente vai criar um monte de empresa igualzinha, e as empresas cada uma, e as instituições, cada uma tem a sua característica, né? Você tem... Tem aquele que a gente costuma dizer na iniciativa privada, você tem o core business, qual é a razão do sucesso do meu negócio? Ele é diferente de empresa para empresa. Né? Qual é a razão do sucesso de certas instituições? Da Coca-Cola é diferente da Chevrolet, que é diferente do governo, sei lá qual, não vamos falar de governo nenhum, né? Que não sei se tem governo bem sucedido, mas tem instituições governamentais bem sucedidas. Né? Você tem modelos que foram super bem sucedidos dentro do governo, por exemplo, um programa como um programa Mais Médicos, que teve uma carga de tecnologia envolvida bastante pesada para poder dar sustentação para ele. É um case de sucesso e ele é diferente de um outro programa, de alguma outra coisa que você tenha que fazer. Então você tem que implementar um modelo de governança daquele projeto, daquele processo que pode ser diferente. Isso pode acontecer dentro da mesma instituição, você tem que pôr modelos diferentes para cada situação que você vai implementar. É uma estrutura de controle que tem o propósito de assegurar que os recursos de TI estarão alinhados com os objetivos da instituição. Ou seja, eu vou direcionar os recursos claramente para aquilo que de fato nós estamos precisando, de modo que você não vai desviar recursos para outras questões. Ele é baseado na premissa de que TI precisa entregar informação que a empresa necessita para atingir seus objetivos. Ou seja, eu não preciso entregar mais do que você necessita e eu não posso entregar menos do que você necessita.
Eu não preciso gastar esforço para prover para você mais do que aquilo que você precisa. O seu processo precisa disso. Eu não preciso fazer isso, né? Para que se com isso dá certo? Eu não vou querer andar de Ferrari se eu consigo chegar lá com Fusca, né? Vamos falar assim. E os princípios do framework do COBIT é de prover um link, né, uma conexão entre as expectativas e as responsabilidades de gerenciamento de tecnologia. Com o objetivo de facilitar que a governança de TI agregue valor ao negócio da empresa. Ou seja, a gente vai ver aqui que parece não é uma coisa muito simples de fazer, e a ideia dela é que ela tem que prover esse contato para que você estabeleça a questão das responsabilidades do gerenciamento com as expectativas que existam. E faz com que a TI seja mais responsiva ao negócio, ou seja, eu consigo ser mais eficiente respondendo de uma forma mais rápida, melhor para aquilo que eu estou precisando. A gente não pode, de novo, querer oferecer coisas que eu não preciso. Então é muito bonito ter aquilo, mas me serve para quê? Né? E onde é que eu vou? Para que eu vou usar isso? A missão do COBIT, esse é um termo que o COBIT usa lá, que é pesquisar, desenvolver, publicar e promover um conjunto de objetivos de controle para a tecnologia que seja embasado, atual, internacional e aceito em geral para uso no dia a dia dos gerentes de negócios e auditores. Essa é a missão que você encontra lá quando você entra no site para ver isso. E o COBIT atende aos 5 requisitos de uma estrutura de controle. Uma define uma linguagem comum entre TI e o negócio. Esse é essencial, né? A gente hoje fala assim, você identifica o processo do que eu preciso e aí a pessoa sai fazendo. E isso está certo. Eu identifiquei mesmo qual é o problema. Uma das coisas mais interessantes minhas enquanto na minha carreira, enquanto eu fui trabalhar primeiro como desenvolvedor e tudo mais, e eu aprendi que a gente às vezes costuma muitas vezes fazer a pergunta errada para o usuário, né? A gente chega para o que você quer? O que você precisa? Né? Ele vai falar um monte de coisa que ele quer que precisa e necessariamente é a pergunta errada. A pergunta certa é: qual é o seu problema? Me conta, porque você não entende tecnologia para saber a solução, né? Você acha que sabe o que você precisa, né? E muitas das vezes o que ele fala que ele está precisando não é exatamente o que ele está precisando. Então é muito relevante a gente conseguir fazer essa pergunta e conseguir definir uma linguagem comum entre TI e o negócio. É muito complexo. E o que fez de mim uma pessoa bem-sucedida, eu acho que eu sou bem-sucedido, em relação a isso, foi que como eu vivi nos dois mundos, eu consegui entender, eu conseguia conversar com os caras de tecnologia sem ser enrolado por eles, porque nós sabemos enrolar as pessoas, certo? Porque a gente fala umas coisas de maneira mais rebuscada, ninguém entende nicas, e aí tá tudo certo. Mas eu também sabia entender e falar a linguagem das então eu conseguia, como eu vivi os dois mundos bastante intensamente, ficando nesse meio do caminho aqui, eu consegui trabalhar bastante bem essas duas coisas. Eu sabia conversar com o pessoal de TI e sabia conversar com o pessoal de negócio, o que muitas vezes dentro de uma organização é uma batalha enorme, porque eu falo, não foi isso que eu te pedi. Eu falei, como não? Foi isso que você me pediu, né? Eu fiz exatamente o que você me pediu. E está tudo errado, não é bem assim. Então é fundamental que ele define uma linguagem comum entre a TI e o negócio. Ele ajuda a entender os requisitos regulatórios, isso é fundamental, quer dizer, existe na nossa área de tecnologia, regulação, normas, leis e tudo mais, isso é essencial que a gente atenda, e a gente é muito negligente com isso, muitas das vezes. A gente sai fazendo as coisas sem pensar, daqui a pouco você vê uma coisa muito bonita, mas não funciona porque está irregular, isso aqui não passa. Então, ele tem normas e tem pontos de controle para a gente olhar para essas questões dos requisitos regulatórios. Ele é um padrão aceito entre as empresas e instituições, e é verdade. O COBIT, na verdade, ele virou, por ele ser mais simples do que os outros, ele virou meio que um padrão. Acontece muito das empresas elas terem outros sistemas. Tem o ITIL para cuidar da infra, o CMM para cuidar do software, mas ele usa o COBIT para olhar no geralzão, sabe? Então ele é mais abrangente. Ele é orientado a processos e ele é focado nos requisitos do negócio, da instituição. Então primeiro eu tenho que entender os requisitos da minha instituição para depois montar uma estrutura de governança para poder fazer. E a carinha da criança é essa, entendeu? Quando a gente olha para o COBIT, tá acabando, tá? Falta só mais 47 slides. Esse aqui é o mais demorado, eu vou levar uns
uns 40 minutos, mas eu falo rápido, eu vou tentar ser rápido. Mas, na verdade, esse cubo é justamente onde ele faz a inter-relação entre as questões de processos de TI, entre a questão de critérios de informação e os recursos de TI. Né? Onde, quando você olha para processo de TI, o que ele dividiu lá em 4 domínios. Aqui tem um negocinho legal, quer ver? Mas não funciona. Está acabando a pilha. Eu estou apertando errado? É aqui embaixo. Tá vendo? Tem a questão dos domínios, 4 domínios que ele estava falando aqui, tá vendo? Mas são planejamento e organização, aquisição e implementação, entrega e suporte e monitoração e avaliação. Ou seja, ele divide todos esses processos nesses quatro domínios e tem 34 processos de TI onde ele checa esse. Necessariamente você não precisa olhar para os 34. Aquele teu processo, aquele teu negócio, ele vai ter alguns deles. Você vai selecionar alguns deles para poder fazer. E quando você olha critérios de informação, você está olhando lá a questão de eficácia, eficiência, confidencialidade, integridade, disponibilidade, conformidade e confiabilidade. A gente vai passar lá, tem umas 3 ou 4 slides só, não tem mais muito não, fica tranquilo. E quando a gente falar de recursos de TI, tem a questão das aplicações, das informações, da infra e dos processos efetivamente. Quando esse cubo ele faz uma demonstração do que é esse framework, como eles falam, essa estrutura de governança dentro do processo de TI. Então, olhando lá para os 34 que a gente estava falando, quando você olhou aqui, viu ali, planejar e organizar, aquisição e implementação, entrega e suporte, monitoramento e avaliação, então você tem aqui cada um deles aqui, tá vendo? Então, entregar e suportar, ele vai definir e gerenciar níveis de serviço, gerenciar serviços de terceiros. Então, você olha todos esses tópicos. Não vou lê-los todos, porque vocês não merecem, né? Minha garganta também não. Mas eles estão aqui, isso aqui está à disposição depois para quem se interessar mais pelo tema. A parte o que está escrito lá? Adquirir e implementar, é isso? Tem todas essas coisas, identificar, permitir a operação de uso, esse tipo de coisa. A parte de planejar e organizar também tem outros 10 processos. E a parte de monitorar e avaliar tem outros 4 processos. A gente, quando fez a implementação, na última vez que eu fiz a implementação de COBIT, na verdade, foi justamente quando aquela empresa nos comprou para poder nos certificar pela SOX, a gente foi pelo COBIT, para dentro dessas coisas. A gente elencou, dentro dos processos da SOX, a gente olhou quais são os processos principais, a gente selecionou aquilo dentro da característica do nosso negócio e saímos implementando, documentando e fazendo tudo. E foi excelente, porque quando o cara da empresa veio lá para fazer a auditoria, a gente passou de saída. Foi muito bom. A área de TI, o resto teve problema. Porque, na verdade, a gente saiu correndo em fazer governança de TI antes de começar a governança corporativa, porque eu batia na porta do presidente e falava assim, tem que cuidar de governança corporativa, tem que fazer isso. Ele, chegou lá na hora, tiveram que correr atrás de uma série de coisas, enquanto a TI passou de boa, graças a Deus. Falando um pouco dos critérios ali, quando a gente estava mostrando lá em cima, dos critérios de eficácia e eficiência, dos critérios de informação, estava escrito lá olhando, quando a gente olha no COBIT, você olha assim, os requisitos de um negócio, basicamente, eles são divididos em 3 partes. Requisitos de qualidade, entrega e custo. Requisitos de segurança, confidencialidade, integridade e disponibilidade. E os requisitos fiduciários, com foco nas questões legais, eficiência, eficácia operacional, conformidade com as leis e os regulamentos e confiabilidade dos relatórios financeiros. Existem regras também fundamentais para isso. E todas aquelas nossas normas que a gente tinha dito lá, a eficiência, que é relacionado com a otimização dos recursos, confiabilidade, que é relacionado com a proteção e segurança das informações, integridade, relacionado com validade da informação, tá, validez ali, perdão, disponibilidade, informação disponibilizada quando requerida, está sempre disponível, conformidade, relacionado com conformidade e as leis e aos regulamentos todos, ou seja, a gente tem que entender e dispor disso. E a confiabilidade está relacionado com o fornecimento de informações certas na hora certa, sempre que necessário. E falando de recursos de TI,
a gente fala assim, olhando aqui embaixo nos recursos, lembra? Aplicações, informação, infraestrutura e processos. Então a gente vem aqui falar de aplicações, são os sistemas automatizados e os procedimentos manuais para processar essas informações, tudo isso documentado e desenhado. Tem a parte de informação, os dados de todos os formulários de entrada e processados e exibidos pelo sistema de informação, podendo ser qualquer formulário usado no negócio, ou seja, tudo isso tem que ser mapeado e direcionado. Na parte de infra, inclui toda a parte de hardware, sistemas operacionais, sistemas de banco de dados, redes, multimídia, tudo aquilo que está relacionado ao funcionamento da infraestrutura para poder funcionar o sistema. E pessoas, né? Ou seja, gente, né? Porque querendo ou não querendo, a gente ainda não conseguiu eliminar gente do nosso processo de tecnologia. Seria muito bom que não tivesse. Aliás, no meu tempo era ótimo, não tinha. Porque eu sou de um tempo que a tecnologia, eu furava cartão para escrever uma coisa, não tinha usuário, né? Então não tinha usuário para entrar lá e reclamar que o app não está funcionando porque ele não consegue fazer. Eu fazia e os caras falavam amém porque eu era um gênio, né? Quer dizer, todo mundo mexia com tecnologia naquela época, ninguém entendia nada. Hoje em dia, a tecnologia, todo mundo está cada vez mais próximo. A nova geração que nasce agora, já nasce com o telefone na mão e com 2 anos de idade, ele fala, eu estou aqui apanhando e não consigo mexer. Mamãe, pum, ele vai lá e mostra para você como é que faz. Ele nasceu com a mentalidade e com o cérebro voltado para usar isso. Ou seja, cada vez mais as pessoas vão ser fundamentais dentro dos processos, porque elas vão ser absolutamente influenciadores dentro do processo, coisa que não era antigamente. No meu tempo, quando eu comecei, não tinha nada disso. Né? Então, e quando a gente fala de pessoas, é o pessoal necessário para planejar, organizar, adquirir, implementar, entregar, dar suporte, monitorar e avaliar os sistemas de informação e serviços. Elas podem ser internas ou terceirizadas. E elas podem ser clientes e podem ser seus fornecedores também. Então isso é uma coisa fundamental dentro de todo esse desenho que a gente tem para fazer. E acabou. Então, pode fazer pergunta. Não tem pergunta. Eu espero ter conseguido mostrar para vocês um pouco do desenho do que é desenhar um modelo e construir um processo de governança de TI. Acho que foge da nossa alçada desenvolver um modelo de governança corporativa, porque isso depende do reitor da universidade montar modelos de governança dentro de uma instituição como a UFRN, mas a gente tem condição de montar um modelo de governança de TI dentro da instituição, do modelo do processo que a gente está fazendo. E não é fácil, é difícil, mas ele é absolutamente possível de fazer. E se a gente sempre já partir, para vocês que estão aí no banco da universidade, seja fazendo doutorado, mestrado ou graduação, ter isso em mente de que governança é fundamental para fazer as coisas, isso pode ser muito, muito significativo e trazer um diferencial importante para vocês todos. Perguntas? Tem? Fala alto porque não tem microfone e a Xuxa está longe. Eu vou chegar perto de você. Só pra... eu vou indo lá, esquente a cabeça. Pode falar. Não precisa falar assim porque ela entende, mas vai lá. O tamanho da instituição, para você aplicar a governança TI, tem um tamanho mínimo para que você possa iniciar essa aplicação? A pergunta é muito boa. Não tem. Porque, na verdade, se a empresa é muito pequena, os seus processos com certeza também serão pequenos, mas não precisarão necessariamente ser dispensado que você crie uma estrutura e um modelo de que você faça toda a documentação e comunicação e se prepare para fazer. Óbvio que em empresas maiores isso é muito mais impactante e mais essencial ainda, mas não tem questão. Empresas muito pequenas têm que pensar em seus modelos de governança, têm que pensar na questão de documentação, têm que pensar na questão de você conseguir fazer guarda de fonte para você não usar uma fonte velha para poder fazer uma alteração de um processo e coisas dessas naturezas. Então, não tem tamanho para poder fazer uma boa governança. Segura a Xuxa aí. Como é que um sistema de boas práticas, ou uma ISO 9000, ou uma ISO 14000, como é que isso conversa com essa governança e esse sistema de TI? Onde é que um está dentro do outro? Como é que isso está? Na verdade, os sistemas de qualidade, você viu que tem uma norma lá que é a ISO também, né? A 17799. Elas se conversam.
elas não estão necessariamente dentro, porque nem tudo que está dentro lá da ISO 9000, da 14000, ela é tecnologia, mas cada vez mais porque hoje em dia praticamente você tem tecnologia em tudo. Então elas se falam na medida em que você atende a norma do jeito que ela está descrita, mas não existe hoje em dia você fala assim, não, eu preciso, isso aqui é um componente dentro da ISO 9000, da ISO 14000, da 20000, não é. É mais um componente que você tem que trabalhar, mas quando você for ser auditado pela ISO, para essas ISOs, necessariamente você não precisa estar certificado pela governança. Isso já estaria dentro da ISO? Você dá um passo grande, né? Você ao fazer isso, você nas questões tecnológicas, você está extremamente adiantado do que a ISO vai cobrir. Mas obviamente você tem uma série de outras coisas para fazer dentro do contexto de uma certificação 9, 14 ou 20.000. Tá bom, gente? Então eu queria agradecer. Foi um prazer estar falando com vocês. Estou à disposição. Quem quiser tirar algumas dúvidas aí, e se é que eu tenho a condição de ajudar, estamos aqui à disposição de todos. Tá bom? Obrigado. Boa noite. A novela vai...